Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, semana passada eu não consegui fazer a minha publicação aqui semanal, conforme o cronograma que a gente tinha pensado, porque eu tive algumas pendências da coordenação para resolver e acabou não dando tempo de vir aqui conversar com vocês. E foi bom, quer dizer, né? Não sei exatamente se foi bom, mas de certa maneira eu ainda não tinha incluído entre as disciplinas que eu ministro, né, ainda não tinha incluído nada muito específico da psicologia comunitária. E foi bom porque a gente teve aí uma série de manifestações no Ocidente, no Brasil esse fim de semana, manifestações antirracistas, e eu acho que vale a pena muito falar sobre isso. Esse é um dos tópicos que estão no meu programa de Psicologia Comunitária 1. E apesar de a gente estar fazendo aqui vídeos com temas complementares, eu acho que é importante a gente abordar essa questão nesse momento e discutir um pouco disso que se fala tanto, né, sobre o racismo estrutural, e que muita gente talvez já tenha buscado informações por aí, tem muita coisa sendo publicada sobre isso. Acho que é importante também discutir em que medida essas manifestações elas representam para nós uma expressão popular de grande importância, de grande interesse, né? Elas são mais do que necessárias nesse momento. O Brasil é um dos países, talvez, com maior população negra fora da África, né? A população de pretos e pardos. E eu acho que a gente precisa discutir como a nossa estrutura social reproduz essas modalidades de racismo, né? O que a gente tem aí? Nós tivemos eventos muito tristes, muito trágicos. Nós tivemos a morte do Miguel. Antes disso já tínhamos tido a morte do João Pedro, né? Crianças. E por mais que a gente discuta algo do tipo, mas não importa, faz diferença se são meninos negros ou brancos. Enquanto a gente está parando para pensar nisso, gente, é lógico que faz diferença, né? Se a gente tivesse uma sociedade cheia de igualdade, se a gente tivesse uma distribuição de renda equânime que não prejudicasse principalmente a população preta e parda, né? A gente poderia falar que não faz diferença, estamos falando apenas de pessoas, mas não é o caso. Né? O Brasil, além de ser um dos países com uma enorme população negra, é também um dos países com maior desigualdade social. Isso é muito visível na nossa estrutura. E aí, quando a gente pensa nisso, é exatamente nas camadas de mais baixa renda que está localizada a população negra do país. Né? Então, discutir ações afirmativas, quer dizer, olha bem, isso voltou a ser temática, ações afirmativas. A gente está falando no país de grupos supremacistas, uma supremacia branca. Então a gente precisa de fato entender por que essas manifestações têm uma importância crucial, apesar de tudo. E ontem até publiquei no meu Instagram, repostei um vídeo do Emicida falando sobre o cuidado que se tem que ter, primeiro com o coronavírus, não é? Nós estamos numa pandemia e a manifestação nas ruas é aglomeração, por mais que a gente esteja ao ar livre, de máscara, é aglomeração, e você tem ali vamos dizer, uma projeção respiratória, porque as pessoas estão gritando, né? Então você tem muita expansão pulmonar nesse momento. É perigoso, claro que é perigoso. E eu acho que ele tem toda a razão ao dizer que a gente tem que tomar cuidado, inclusive com os infiltrados, como a gente viu nas manifestações de junho de 2013. Vocês se lembram disso, né? E a coisa degringolou muito porque nós tivemos uma colagem a esse movimento absolutamente legítimo, nós tivemos uma colagem dos black blocs e a grande mídia fez questão de dizer que se tratava de um movimento de vândalos. Então eu concordo muito com o Emicida que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se organizar, né? Eu acho que é importantíssimo que a gente constitua uma frente pela democracia nesse momento em que isso está sob ameaça no país. Isso não é uma falácia, isso não é um exagero da mídia.
A nossa democracia está, infelizmente, sob cheque. Porque a gente tem um governo autoritário, a gente tem um governo que flerta muito, muito de perto com o fascismo e com os pilares do fascismo. Se a gente não pode dizer que se trata de um governo absolutamente, integralmente fascista, a proximidade é muito grande. E é assim que a coisa começa. A coisa começa em forma de semente e depois isso se expande. Né? Tem muitas características autoritárias no governo Bolsonaro que nos remetem diretamente a um modelo fascista. O principal deles é o combate às instituições democráticas. Quando ele incita o fechamento do Congresso, quando ele incita a população a brigar com algo que é fundamental numa democracia, que é a representação, e isso é feito pelo nosso legislativo, né? Principalmente pelo legislativo, a gente tem representação no executivo também, mas o legislativo é muito maior nesse sentido, no sentido da representatividade, né? Nós temos muito mais deputados e senadores do que a gente tem membros do executivo, né? A gente tem governador, prefeito, presidente. Então, somos mais representados, pelo menos em tese, pelo legislativo. Se a gente não está satisfeito com o legislativo, a solução não é fechar. Se a gente quer combater a corrupção, a gente tem que votar melhor, a gente tem que ser mais participativo, mas não é destruir a instituição democrática. Isso, aliás, é o que nos garante a possibilidade de uma participação. Imagina, se você não está satisfeito e quer fechar o Congresso, quem entrar lá depois de uma forma ditatorial, por mais insatisfeito que você esteja, você não vai poder tirar. Você não vai poder esperar um mandato, porque não existe mandato numa ditadura. Então, esse pilar que o Jair Bolsonaro defende, né, e as seclas dele, todos os apoiadores, nós temos um grupo aí supremacista que se chama 300, fazendo uma referência aos espartanos, quer dizer, inclusive é uma falta de conhecimento da história, né, porque o exército de Esparta foi inclusive derrotado. Mas enfim, isso é outra questão. Mas ali temos um grupo supremacista que vai para a porta do Congresso, por menor que seja o número de pessoas radicais desse jeito, faz barulho, ganha visibilidade, desperta essa sementinha, esse fascistinha que existe dentro de muitos brasileiros. E aí as manifestações antirracistas, antifascistas, são coisas diferentes. Lutar contra o racismo é uma coisa, lutar contra o fascismo é outra coisa, mas acho que nesse momento todo mundo se junta para lutar pela democracia. E eu acho que é principalmente isso que o Brasil precisa se lembrar como instituição fundamental. A nossa democracia é jovem, né? A gente ainda está aprendendo sobre lutas, mas é muito interessante como o Brasil evoca, né, uma parcela da população, sem querer generalizar, mas uma parcela da população evoca sempre medidas autoritárias toda vez que a democracia faz o seu papel. Democracia é o regime em que as diferenças, as diversidades devem conviver. E é interessante, assim, o que eu queria discutir com vocês hoje, principalmente, é como nós estamos intolerantes à diversidade. Nós temos uma diversidade que ganha voz há pouquíssimo tempo no país e já apresentamos diante disso uma intolerância mórbida, né? Uma intolerância mórbida, quer dizer, é um desejo, inclusive, de eliminar pela morte em muitas situações. Né? Nós tivemos aí Daniel Silveira, um deputado que a gente nem entende como foi eleito, né? Mas enfim, um deputado federal, eleito pelo Rio de Janeiro, dizendo, filmando lá, fazendo um vídeo de dentro do carro, dizendo que estava louco para descarregar a sua arma e que vocês, comunistas, não passarão, né? Não foi bem isso que ele disse, não, porque essa frase não é uma frase que caracteriza muito a direita, e a extrema-direita principalmente, mas é isso que ele disse. A ameaça é uma ameaça letal, é uma ameaça mórbida, uma ameaça com morte. Nós vamos eliminar vocês, eu vou descarregar minha arma, a população tem que ser armada. Então tem muitos elementos aí que se combinam nesse momento sócio-histórico tão importante do país,
muitos elementos que se combinam para mostrar que nós precisamos mesmo tomar uma atitude, né? E eu acho que a gente tem que se organizar grandemente, em frentes amplas mesmo, agora independentemente dos partidos que cada um de nós admira ou se afilia. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento que seja suprapartidário, depois isso se espalha dentro dos partidos, ok? Essa é a forma da gente transformar a política num ato formal, né? Num ato oficial, mas enquanto isso acho que a gente tem que fazer um movimento menos rachado, menos fragmentado, né? Se teve um erro que a esquerda cometeu nos seus mandatos, foi o de desprezar a voz popular, né? O de entender que estava tudo calmo, que estava tudo tranquilo, que a população estava muito feliz e as bases deixaram de ser consultadas. Mano Brown falou disso e acho que também está muito certo, né? E quando você consulta as bases, você começa a ter uma possibilidade de escuta amplificada. Então é preciso que a nossa voz nesse momento possa se projetar acima da nossa decepção com os partidos, acima da nossa filiação partidária. Acho que nós temos que lutar para sustentar a democracia e aí, obviamente, que no meio disso é preciso combater o racismo. É preciso combater o racismo. Não basta apenas ter instrumentos legais para isso. E essa é uma necessidade, inclusive, de nós brancos, né? Eu tenho esse lugar de fala, o lugar de uma pessoa com privilégios, o lugar de uma pessoa que pôde estudar em escolas privadas, que pôde ter uma carreira acadêmica sustentada pela família, em muitas medidas, se não econômica, né? Se não foi uma sustentação econômica, foi uma sustentação afetiva, né? Eu tive tranquilidade para fazer isso, mas sei, e todos nós sabemos, que a população negra não tem esses mesmos privilégios e é contra isso que a gente precisa se insurgir. Isso também tem que estar vociferado, isso também tem que ser uma luta dos brancos. Se você não tolera, você branco não tolera o racismo, é preciso mostrar isso, é preciso expressar isso em forma de atitude, em forma de luta. Esse é o momento da gente se juntar, né? E a psicologia comunitária, com toda certeza, vai estudar esses movimentos e tem que estudar esses movimentos de dentro. Chega, né, de tanta exploração, chega de genocídio, chega de desigualdade, chega de um monte de coisas, e se a gente não vai conseguir consertar isso rapidamente, nós temos que mostrar a nossa capacidade de organização, a gente tem que mostrar a capacidade de vinculação comunitária. Esse é um dos principais objetos de estudo da psicologia social comunitária, como as pessoas se vinculam, como elas podem se chamar e por que elas podem se chamar de comunidade. Então, acho que esse é o momento, talvez, da gente pensar na formação de uma enorme comunidade democrática. Nós já mostramos que somos capazes disso quando a gente lutou pelas diretas já no final dos anos 80. E acho que, assim, mostramos também essa possibilidade de união em 2013, né? Apesar dessa infiltração dos movimentos, e eu acho que é contra isso que o Emicida fala, e fala muito com muita propriedade, muito legitimamente, mas ali foi possível marchar pela democracia, pela insatisfação com uma série de coisas. E entendo que esse é o momento da gente voltar a fazer isso, se não nas ruas, de outras maneiras organizadas, de outras maneiras que possam representar a expressão de uma voz. E a psicologia comunitária não pode perder esse bonde, não pode se negar a estar junto nessa luta, a entender em forma de pesquisa, a intervir de alguma maneira, mas essa também é a nossa função como cientistas, tá? Bom, queria falar um pouco disso com vocês e também espero, vamos bater papo, né? Se vocês querem saber mais coisas, aproveita o chat do canal, conversa, deixa lá algum comentário,
né? E comigo também, vocês sabem que vocês sempre podem falar sobre isso, tá? Um beijão e até a próxima.